Vamos lá, pessoal. Toda vez que o assunto é Lee Haney, principalmente a sua aposentadoria, tem muita gente que questiona a respeito do fato dele ter parado por conta do britânico Dory Yates, que já chegava no cenário e já assustava desde o início dos anos 90, quando ele competiu no Night of the Champions. Bom, então eu resolvi fazer esse vídeo para tentar trazer alguns fatos históricos a nível de entretenimento, óbvio, de curiosidade sobre outros Mr. Olympias que também pararam ou provavelmente teriam parado por conta de um novo contender que chegava no cenário. Bom, para a gente começar essa história, né, a gente precisa falar de Larry Scott, mais conhecido como a Lenda, que em 1965 venceu o primeiro Mr. Olympia, recebendo das mãos de Joe Hader uma coroa. A coroa tinha um significado todo especial, que era exatamente por trás ali do significado uma provocação. O Larry Scott, quando descobriu a intenção da coroa, naturalmente quis jogá-la fora. Bom, em 1966 ele retorna aos palcos do Mr. Olympia, só que dessa vez um novo contender se apresentava. Era o cubano Sérgio Oliva, que pela primeira vez competia no Mr. Olympia. O Sérgio Oliva, ele chega na IFBB exatamente naquele mesmo ano, vencendo o Mr. World. Ele vinha da União Atlética Amadora, teve diversos problemas com relação a polêmicos resultados na União Atlética Amadora. Para quem conhece a história da AAU sabe que a federação sofria sobre diversas alegações a respeito de racismo. Isso aconteceu com o Harold Pulley também. E o Sérgio Oliva chega na IFBB e o primeiro evento ele já vence. Ele compete ali no Mr. Olympia em 1966, mas ele fica no último lugar. O problema é que em 1967 ele chega realmente fora da curva, com um físico que jamais foi visto em todo o cenário do fisiculturismo até então, né? Houve uma evolução gigantesca, né? Para a gente contextualizar, foi quase o mesmo que aconteceu com o Ronnie Coleman de 97 para 98, quando ele saiu de 9º lugar para vencer o show. O Sérgio Oliva chegou a ser chamado por Dave Draper, né, que era o The Blonde Bomber, o garoto ali do Joe Hader, de uma espécie de animal não categorizado. Já deixava claro que ele realmente era um espécime. Anteriormente apelidado de A Besta, foi chamado por Rick Wayne, o editor-chefe da Muscle Builder, de O Mito, simplesmente O Mito. Isso porque obviamente deixava claro que ele seria o futuro Mr. Olympia, coisa que aconteceu em 1967. A grande questão é que em 1967 o Larry Scott ele não subiu no palco para competir, mesmo que o público ainda não tivesse conhecimento disso. O público não sabia que ele não ia competir. Até então todos esperavam o Larry Scott. O Larry Scott era uma espécie ali, o próprio Rick Wayne chegou a dizer que ele era a 8ª maravilha do mundo. O Joe Hader, e no final de 1965, no Mr. Olympia, aliás, havia uma multidão fora do teatro de música no Brooklyn, e o Joe Hader comparou o Larry Scott, o fenômeno Larry Scott, a Beatlemanias. Então ninguém especulava que o Larry Scott fosse se aposentar depois de ter vencido 2 Mr. Olympia apenas, mas ele se aposentou. E o Rick Wayne, eu não sei se por um motivo de provocação, até porque um dos motivos pelo qual o Larry Scott se aposentou foi exatamente as declarações, tanto do Bud Parker, né, declarações polêmicas, convidando de forma agressiva não só Bill Pearl, mas também Reg Park, ambos vencedores do Mr. Universo da NABA, para competir no Mr. Olympia de 1966. Isso porque Bud Parker chegou a dizer que se eles se julgavam os maiores ou os melhores bodybuilders daquele tempo, eles tinham que enfrentar o Larry Scott pelo título de Mr. Olympia. Talvez alegando o fato de que A.R. Maynard, que ganhou o Mr. Universo da NABA em 1964 e em 65 venceu o Mr. Universo da IFBB, chegou no Mr. Olympia daquele ano, 65, e ficou em 3º lugar. Isso deixava claro que o Mr. Olympia, por exemplo, já era o maior evento da atualidade. Bom, eles não tiveram respostas, digamos assim, interessantes por parte do Bill Pearl e do Reg Park, e as provocações começaram. O Rick Wayne também chegou a fazer algumas declarações a respeito, o próprio Joe Hader também, algumas provocações, e isso teria feito com que o Larry Scott se aposentasse. Logo na sequência, o Rick Wayne disse que a aposentadoria de Larry Scott, na verdade, foi pelo fato de que
ele estaria meio que preocupado com o Sérgio Oliva que chegava no cenário. O Sérgio Oliva venceu em 67 e aí começou outra nova história, né? A partir daí um novo legado. O Sérgio Oliva venceu 3 anos consecutivos, mas em 1969 ele teria um grande contender ali à altura que chegava para competir contra ele. Era simplesmente o Carvalho austríaco. O Arnold, que já vinha de vitórias subsequentes ali no Mister Universo da NABA, foi convidado pelo Joe Hader para competir em Miami em 1968 no Mister Universo da IFBB. O evento aconteceu apenas há uma semana depois do Olímpia. Na verdade, ele teria competido no Olímpia, mas só não competiu em 68 no Olímpia porque o evento aconteceu no mesmo dia do Mister Universo da NABA em Londres, e o Arnold preferiu por competir no evento na Europa. Bom, quando ele chega em Miami, ele chegou com alguns problemas ali relacionados ao tempo que ele ficou sem treinar, porque ele praticamente ficou na casa de um dos representantes do Joe Hader, que era um fazendeiro, tinha uma fazenda. O Arnold estava sem visto, então ele ficou cuidando da papelada ali do Arnold para viajar. Quando ele chega em Miami, ele também meio que subestimou o evento, porque ele sabia que o Sérgio Oliva não iria competir, então ele esperava realmente o único desafio que é provável a vencê-lo seria o Sérgio Oliva. Mas o Frank Zane, que tinha acabado de vencer o Mister América da FBB uma semana antes, evento que aconteceu ali na mesma noite do Mister Olímpia, ele competiu também em Miami e venceu o Carvalho austríaco. Então em 1969 o Arnold ele chegava talvez com a confiança abalada, mesmo depois do período em que ele passou na academia do Vince Gironda, que foi um período de 9 meses. Né? O Vince Gironda lapidou praticamente o físico do Arnold, mudou completamente o físico dele, e ele passou a competir naquele ano não só no Mister Universo da NABA como da IFBB. Ele vence os 2 shows. O Mister Universo da IFBB acontecia na mesma noite do Mister Olímpia, então o Arnold compete no Mister Universo e depois ele vai competir no Mister Olímpia. Né? O próprio Rick Wayne, quando viu o Arnold ali no backstage, nos bastidores, ele chegou a dizer que o Arnold parecia um Frankenstein. Ele estava com um chalé de seda dourado, tampando praticamente o rosto, mas o Rick Wayne conseguiu reconhecê-lo, disse que ele estava extremamente seco, diferente do físico robusto que foi apresentado em 1968, um físico sem nenhuma definição, liso, sem o devido bronze necessário, né, na América, porque na Europa os atletas costumavam a competir literalmente brancos, né? Já na América os atletas tomavam sol na Califórnia e chegavam no palco bronzeados. Bom, o Arnold de 1969 ele sobe no palco contra o Sérgio Oliva. Houve uma espécie de vaias ali no momento da sua apresentação. O Sérgio Oliva tinha meio que sumido ali para não subir primeiro. O Bud Parker convidou o Sérgio Oliva primeiro, era para ele subir, mas o Sérgio Oliva se julgava ali como ele era o Mister Olímpia, ele tinha que subir depois. Em 1968 ele não teve concorrentes, então não havia uma política ali de quem iria subir primeiro ou depois, não fazia uma grande diferença. O que acontece é que o Sérgio Oliva sumiu, o Arnold acabou se apresentando sobre vaias, porque o público vestido com camisetas escrito Sérgio Oliva, o mito, acabou por vaiá-lo. E aí no final ele chegou a dizer que ele era o Arnold Schwarzenegger e que o Sérgio Oliva tinha encontrado um homem. Aquela noite realmente não foi a noite do Arnold, ele sabia que não poderia vencer. Na verdade ele teve conhecimento disso quando ele desce no backstage depois de competir no Mister Universo e se depara com o Sérgio Oliva aquecendo. O próprio Sérgio Oliva já tinha dito ao Rick Wayne, quando o Rick Wayne chegou a informá-lo, aliás, que o Arnold estava pronto para aquele Mister Olímpia, ele disse que ele realmente poderia estar pronto, era o que se esperava dele, mas que ele teria uma grande surpresa. E foi exatamente o que aconteceu no backstage quando o Arnold desce para encontrar o Sérgio Oliva e viu realmente o cubano enorme, né? O cubano estava ali no seu pump e realmente o Arnold chegou a dizer que era como se ele tivesse batido numa parede. Ele nunca viu algo tão extraordinário como ele encontrou o Sérgio Oliva. É importante que a gente ressalte também que naquela época você não tinha como ver o atleta pronto, né? Você tinha as revistas que saía durante o mês, mas você não tinha rede social, por exemplo, para ficar vendo a atualização do atleta. Então, quando o Arnold se deparou com o Sérgio Oliva, era um físico que ele não estava acompanhando. Ele perde para o Sérgio Oliva, mas o que ficava claro é que o ano de 1970 seria bem diferente. E foi o que aconteceu.
O Sérgio Oliva chegou a declarar que ele pensou realmente na aposentadoria, logo após o Mr. Olympia de 1969. Porém, ele se lembrou do fato do Larry Scott, quando o Rick Wayne chegou a declarar que o Larry Scott teria se aposentado por conta do Sérgio Oliva. Então ele ficou preocupado, né, porque poderiam vir declarações como esta, caso ele viesse a se aposentar. Ele desistiu da aposentadoria e continuou a sua caminhada rumo aos anos 70. Na verdade, 1970 seria para fechar o caixão, né? A intenção dele era vencer o Arnold mais uma vez e se aposentar de forma categórica, né? Ou seja, sem nenhum tipo de discussão a respeito de quem era o melhor. O problema é que ele decidiu competir no Mr. World, que aconteceu em Ohio, um evento da União Atlética Amadora, que era organizado pelo Jim Lorimer, né, que veio depois, anos depois, trabalhar com o Arnold tanto no Mr. Olympia a partir de 76 e no Arnold Classic a partir de 1989. Bom, o Arnold não iria competir nesse evento, ele iria competir no Mr. Universo da NABA em Londres, que aconteceu no dia 24 de setembro daquele ano, mas recebeu uma ligação do Jim Lorimer e depois de reconhecer a importância do Jim Lorimer, né, que era um ex-agente do FBI, era um cara que tinha muitas influências, que tinha um network completamente ali fechado com as relações públicas, o Arnold entendeu que ele precisava ir para Ohio, mesmo que o evento do Jim Lorimer fosse um dia depois do Mr. Universo da NABA. Ou seja, como é que ele sairia de Londres e chegaria a Ohio? O que acontece é que, prevendo possíveis problemas para a chegada do Arnold em Ohio, o Jim Lorimer enviou um jatinho da Volkswagen para buscar o Arnold e levá-lo para Ohio. Na verdade, buscá-lo em Nova York, né, o voo que sairia para Ohio de Nova York só sairia às 5 horas da tarde, o evento começaria às 20 horas, não daria tempo do Arnold chegar. Mas aí o jatinho resolveu esse problema. Então o Arnold veio junto ali com o David Draper e o Frank Colombo e ambos foram para Ohio. O Sérgio Oliva ficou surpreso com a presença do Arnold. O Arnold venceu o Sérgio Oliva naquele evento e um mês depois ele retorna ao Mr. Olympia e vence mais uma vez o Sérgio Oliva. O que acontece é que em 1970, no Olímpia, é provável que o Sérgio Oliva tenha entrado com seu psicológico abalado. Isso porque era visível o desânimo do cubano na hora do pose down. Ele chegou até a sair antes do término ali das poses, e o Arnold chegou a chamá-lo novamente para o palco, abrindo os braços, sem realmente entender o que estava acontecendo, mas ficava claro que o cubano naquela noite já sabia que ia perder para o Arnold. Bom, em 1991 a gente sabe, né, da grande estreia do Dorian Yates, né, o britânico que chegava realmente para mudar não só de uma geração, né, a era Lee Haney, para a era Mass Monster, mas também para mudar completamente o fisiculturismo e o cenário como um todo, ou seja, antes dele e depois dele. É tanto que se você parar para analisar a geração do Dorian, os atletas que vinham da geração do Lee Haney tiveram que fazer uma adaptação para que o Dorian, para aquilo que o Dorian trazia, né, de novo. E em 1991 o Lee Haney, ele sabia disso. O próprio Lee Haney chegou a declarar que quando ele viu o Dorian Yates, era como se ele estivesse se enxergando em 1984. É como se ele pudesse, como o leão velho, perceber o leão novo chegando, e ele identificava aquilo que estava nele durante toda a sua carreira, a determinação, a força de vontade. Por mais que não tivesse, segundo o próprio Dorian Yates, o talento que ele achava necessário para se vencer o Mr. Olympia, o Lee Haney chegou a dizer que o Mr. Olympia, ele nasce pronto, né? Ele nasce, o Mr. Olympia nasce, mas que é necessário, obviamente, que alguns pré-requisitos sejam estabelecidos. Mas segundo o Lee Haney, o Dorian, ele não tinha como fugir do destino dele. Ele seria Mr. Olympia, ele sabia disso, e a única coisa que ele podia fazer era trabalhar duro. Mas o Dorian também incorporava essa persona do guerreiro, do cara que era determinado, do cara que fazia o trabalho duro, do cara que não parava, obviamente, para as distrações que tinha no cenário
cenário naquela época, né? O Dorian ele era conhecido e foi batizado pelo jornalista Pete McGough como o The Shadow, a sombra, porque ele chegava e ele fazia o trabalho dele e voltava para sua academia e ia treinar, ou seja, ele não tinha tempo para festas, para animações, até os próprios filhos, quando olhavam para o Dorian, percebia que ele era um pai, mesmo presente, estava ausente, porque a mente dele era completamente focada para aquilo que ele estava fazendo dentro do ginásio. O Lee Haney sabia que se tratava de um novo Mr. Olympia, de um novo homem que viria e que inevitavelmente, mesmo que ele continuasse a competir, chegaria um ponto que ele não teria mais como vencer aquele cara. Muita gente fala que provavelmente se Lee Haney tivesse competido em 92 ele teria vencido, mas se tivesse competido já em 1993, o Dorian trouxe um físico realmente muito mais completo, talvez ele perderia. Bom, o que acontece é que o Lee Haney se aposentou em 1991, se aposentou como Mr. Olympia. Para mim terminou o ano, terminou a sua carreira melhor do que ele havia começado. E apesar do cartaz do Olympia que aconteceu na Finlândia em 1992 trazer a foto do Lee Haney, era puro marketing, porque ele realmente não voltaria para competir e iniciaria uma outra carreira ou outras carreiras que obviamente não vale a pena mencionar aqui. Mas o que acontece é que o Lee Haney foi e poderia ter sido o maior de todos os tempos, caso tivesse competido em 1992 e tivesse vencido, né? Isso porque o Ronnie Coleman tem 8 títulos. Então é legal a gente analisar essas questões, porque fica claro que os tempos terminam e novos tempos se iniciam, e é realmente super importante que você entenda isso e que você mantenha o seu legado. É óbvio que é uma incógnita, né, se o Lee Haney tivesse continuado a competir, se ele venceria novamente o Dorian. Seria muito interessante de ver. A gente cai naquele mesmo dilema ali, né, tanto do Larry Scott quanto do Sérgio Oliva. O Larry Scott parou, não deu margem para o azar. O Sérgio Oliva resolveu competir, perdeu para o Arnold, e o Lee Haney novamente seguiu de repente aí os conselhos do primeiro Mr. Olympia e parou de competir. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de curtir, deixar o seu melhor comentário. Se você não é inscrito nesse canal, considere se inscrever, e eu te vejo numa próxima oportunidade. Forte abraço, pessoal.